Boa noite, queridos internautas. Sejam muito bem-vindos a mais uma doutrinária de sexta-feira. Convidamos a todos que visitem nossas redes sociais, Facebook, site, Instagram, onde ali colocamos todos os nossos horários e eles estão sofrendo algumas alterações em virtude das chuvas que estão ocorrendo. Então, para que fiquem, ter certeza dos horários que nós estamos atendendo, visitem o nosso site. Nós temos, na terça-feira, as preces e radiações, às 18 horas e 45 minutos, no momento somente online. No domingo, nós temos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no modo presencial e online. Temos ainda a evangelização aos domingos, a partir das 9h30 da manhã, e as inscrições estão abertas o ano inteiro. Vamos agora, queridos, nos preparar para esse momento, para que possamos receber esse alimento espiritual, para que tenhamos o máximo proveito desta hora abençoada em que nós vamos ouvir o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos então ler um pequeno trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Sede perfeitos. O homem no mundo. Nós vamos ler um trechinho. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, em repelirdes os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem. Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador que vô-la deu. Basta que quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais um arroubo de alma ou a sua proteção para que obtenhais êxitos ou a sua bênção para ela, se a concluíste. Em tudo o que fizerdes, remontai a fonte de todas as coisas, para que nenhuma de vossas ações deixe de ser purificada e santificada pela lembrança de Deus. Então, vamos unir os nossos pensamentos num único pensamento, reunindo com as mentes interconectadas num único pensamento e sentimento, buscando aquilo que nós temos de melhor, para que as nossas vibrações possam chegar com os melhores sentimentos a todos aqueles que dela necessitam. Senhor Jesus, nós te rogamos ao teu coração amigo que nos envolva neste momento, pacificando nossos corações, nos fortalecendo na vontade e no serviço ao bem. Com amparo e inspiração dos espíritos benfeitores, nós iniciamos o estudo desta noite, desta doutrinária, que está a cargo do nosso companheiro Paulo Renato Goulart. Ele é trabalhador da Associação União Espírita e vai, então, desenvolver o tema Somos de Deus. Contigo, Paulo. Querida. Então, boa noite a todos, nossas irmãs e irmãos. Que a paz do nosso doce Mestre Jesus nos abençoe a todos. Então, vamos pensar um pouquinho, né, sobre esse tema, Somos de Deus. E vamos iniciar lá no início, realmente, né, quando Jesus veio trazer essa doutrina libertadora, o Evangelho à Terra, e após a sua crucificação, ele se manifestou algumas vezes, diversas vezes, né, para os apóstolos. E na terceira vez que ele se manifesta, ocorreu isso no Mar da Galileia. Os apóstolos estavam, Pedro, João e alguns companheiros estavam pescando durante a noite e passaram a noite inteira sem recolher um único peixe. Então, quando amanheceu o dia, eles viram um homem
na praia, e o homem diz a eles: meus filhos, vocês têm algo de comer? E Pedro diz: não, não temos nada, não pescamos a noite inteira. E então esse homem diz a eles: jogue as redes à direita da barca. E por um mecanismo desconhecido, né, o magnetismo daquele homem, até porque Pedro não era muito, digamos assim, fácil de convencer, ele joga as redes, e os demais companheiros também, nas outras barcas, e as redes saem abarrotadas de peixes. E João então diz para Pedro: Pedro, é Jesus. Era Jesus que ali estava, que eles não haviam reconhecido inicialmente. Então eles descem das barcas, né, vão até a praia, recolhem as redes, e Jesus já estava preparando um peixe com um pão, né, que ele não tinha, mas aí apareceu um peixe e um pão. Era Jesus, né? E ele pede mais 2 peixes para os apóstolos. Então, eles vão comer, e depois da refeição, Jesus pergunta para Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes, eu te amo. Em seguida, Jesus pergunta novamente: Simão Pedro, filho de Jonas, tu me amas o bastante? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro já ficou meio assim, né? E nas 2 vezes Jesus responde: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E por terceira vez ele questiona: Simão Pedro, tu me amas? Aí Pedro, já entristecido, diz novamente que sim, que ele sabia todas as coisas, Jesus conhecia todas as coisas, sabia da intimidade dele, dos sentimentos dele. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Passado algum tempo, né, depois dessa manifestação, Pedro, com João e Tiago menor, recebe a intuição, a inspiração de Jesus para que eles edificassem uma instituição para recolher os desvalidos da sorte, os vencidos do mundo, os enfermos, né, lá em Jerusalém, porque o Estado não cuidava daquelas pessoas, então eles necessitavam, né, que alguém que cuidasse deles, da saúde deles, e não só cuidar do corpo físico, mas também transmitir a boa nova, o evangelho. Com muitas dificuldades, eles reuniram materiais rústicos e edificaram um grande galpão. Improvisaram dezenas e dezenas de leitos e começaram a recolher enfermos, os desvalidos, aqueles que eram invisíveis à sociedade, né? Começaram a adentrar-se ali naquela instituição, e era um trabalho extremamente estafante. Imagine, né? Preparar alimentação aquelas pessoas, cuidar dos ferimentos, fazer o tratamento daquelas pessoas, era um trabalho muito, muito, muito estafante. Nesse ritmo, é importante a gente pensar que nós estamos falando de um Pedro ainda no seu processo inicial, né, de formação íntima. Ele era muito, muito, tinha as características muito humanas ainda. Era muito impulsivo, né, pavio curto, como se diz, né. Então, num determinado dia, em função desse desgaste enorme, Pedro determinou que iria fechar a instituição no final do dia, que era às 18 horas, e que somente abriria as portas e recolheria alguém que ali estivesse em busca de abrigo a partir do dia seguinte, da manhã do dia seguinte. Ele se preparou para se recolher para a intimidade da instituição, onde ficava o seu aposento, quando alguém bate à porta. E Pedro então diz: volte amanhã, nós já fechamos. Então, Pedro agora, né, se prepara novamente para se recolher, quando bate novamente a porta. Toc, 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 batem outra vez a porta. Aí Pedro já, né, no seu processo de impulsividade, já acrescenta um processo emocional mais significativo na voz, né?
Eu já disse, companheiro, volte amanhã, nós já estamos fechados, amanhã a partir das 7 horas da manhã. Agora, acreditando que estava resolvido o problema, ele se encaminha para o interior do galpão, da instituição, e novamente batem a porta. Bom, aí foi o limite, né? Aí Pedro estava no limite. Ele não falou mais, ele começou a se encaminhar para a porta. Quando, para sua surpresa, a porta se abre e era Jesus. Pedro então se ajoelha e começa a chorar. E Jesus diz a ele: Pedro, eu só pedi que tu cuidasse das minhas ovelhas. Quando Pedro ergue os olhos, porque ele estava chorando, né? E quando ele ergue os olhos para justificar, Jesus já não estava mais ali. Então, a partir daquele momento, aquilo calou profundamente em Pedro. Ele recordou dessa passagem, né? Do apacenta minhas ovelhas, do cuida das minhas ovelhas. Então, ele começou a se dedicar integralmente àquela tarefa, a tarefa do Evangelho, a se dedicar aos pobres, se dedicar aos enfermos que ali vinham, né? E começou numa postura como se fosse um pai mesmo, acolhedor, acolhendo todas aquelas criaturas, né? Ministrando também o conhecimento do Evangelho, ele, João e outros. E o tempo passou, Pedro foi realizando essa transformação íntima, né? Que somente o enfrentamento das lutas, das dificuldades, é que vão propiciando essas mudanças internas, quando nós abrimos o nosso coração a essa perspectiva maior que o Evangelho nos apresenta, especialmente no campo espiritual, né? O tempo foi passando, e aí nós vamos buscar uma história que está registrado no livro Antologia Mediúnica de Natal, que é o capítulo 61, o Natal do Apóstolo. Nós vamos encontrar Pedro agora, com mais de 80 anos, em Roma, na prisão marmetina. Ele estava ali no calabouço há muito tempo já, no calabouço daquela prisão, né, aguilhoado ali, quando, em determinado final de dia, um grupo de pretorianos, de soldados, se encaminha, abre o calabouço e conduz o apóstolo. Ele ia ser sacrificado. Havia um clima, assim, de veneração a Pedro, por tudo que ele havia realizado. Uma pequena multidão lá fora de cristãos que haviam ouvido, né, que Pedro seria crucificado naquele dia, seria sacrificado, estavam ali aguardando o apóstolo. E até mesmo entre os soldados havia esse clima de veneração, porque muitos deles tinham recebido auxílio direto ou de parentes próximos, né, pela intervenção do apóstolo, com curas, com auxílio de toda a ordem. Então, Pedro foi conduzido. No entanto, apesar desse clima de consideração profundo que os soldados tinham por Pedro, havia um deles, chamado Sertório Aniceto, que demonstrava uma agressividade direta em relação ao apóstolo, né? Chamando de lixo humano, judeu imundo, né, que estava iludindo o povo, que era um ladrão. Então, ele, nessa linha, né, de agressividade, ele foi se referindo ao apóstolo durante a trajetória. Mas interessante que Humberto de Campos conta nessa passagem que Pedro sentia no coração um desejo intenso de que Jesus encaminhasse para o Evangelho novos indivíduos, braços fortes, né? Corações enternecidos no amor, na firmeza para levar o Evangelho adiante. E não apenas isso, Pedro sentia uma imensa saudade de Jesus. Então, apesar de todo esse processo da agressividade do Sertório, ele estava como que se transferindo para a Galileia distante. E por estranhos mecanismos da memória, diz Humberto de Campos, ele podia como que sentir os perfumes daquela região, os roserais de Betsaida, as romanzeiras de Dalmanuta, as quintas florescentes de Magdala e os pequenos vinhedos de Cafarnaum. Ele se sentia dentro da barca
né, sentindo o movimento suave da barca e a presença de Jesus com ele ali. Rememorava algumas das falas do mestre, a praia, né, a barca, na praia, eles dentro da barca, para que ficasse um pouquinho mais destacados, falando para aquela multidão, e Jesus colocando toda a sua amorosidade nas suas palavras, acalentando aqueles corações sofridos. Nesse sentido, nessas lembranças, nesse mecanismo intenso da saudade de Jesus, das recordações, Pedro nem sentiu que já havia chegado no ponto onde ele seria sacrificado, e não percebeu o movimento dos martelos que os soldados estavam realizando, apresando, pregando no tronco do martírio. Ele ficou durante um tempo ali, nessas recordações ainda muito intensas, certamente sendo auxiliado pelos mensageiros do Cristo, né? E o Sertório Aniceto não tirava os olhos dele. Em determinado momento, como o tempo estava passando e já a noite começava a cair, Aniceto pega de uma pedra, de um calhau pontiagudo, e joga certeiro na cabeça do apóstolo. Pedro desencarna, né? Sente aquele sangue escorrendo, e num átimo ele se vê fora do corpo. Vê que interessante, o apóstolo já estava numa condição espiritual de tanto auxílio e de tanto amor que ele havia desenvolvido nesse trajeto, que ele ficou durante pouco tempo, né? Sentiu um torpor, ficou durante algum tempo como que inconsciente, mas em seguida ele se vê fora do corpo e percebe que estava com uma energia como se fosse jovem, né? Sentindo todas as suas percepções aguçadas, e instintivamente ele olha para o céu e vê aquelas estrelas que se pulverizavam no infinito, como se dedos invisíveis houvessem acendido lumes no céu para uma festa no céu, diz Humberto de Campos. E ele observa mais intensamente uma estrela em especial, que estava brilhando intensamente. E essa estrela como que vem se aproximando dele, e de repente Jesus estava a 2 passos de Pedro. Pedro se ajoelha para beijar o chão, e Jesus o toma nos braços e segue com ele para uma estância de luz que havia reservado para o apóstolo. Pedro passa ali algumas semanas, Jesus apresenta a ele fenômenos de ordem cósmica que a palavra humana não poderia traduzir. Ele reencontra afetos queridos, né, antigos trabalhadores da Boa Nova. Então Pedro está numa alegria, numa felicidade imensa, quando Jesus novamente se aproxima dele e diz: Pedro, tu pode ficar o tempo que tu quiseres, mas eu preciso ir. E Pedro então diz: mas mestre, aonde vais? E apontando um ponto obscuro na imensidão, que Pedro percebeu tratar-se da terra, Jesus diz: Pedro, enquanto houver um único coração sofrido na terra, eu não posso descansar. Então, eu também não, Senhor. E ambos partiram em direção à terra. E chegam em Roma, na Via Ápia, onde um grupinho de cristãos estavam cantando ali. Cantando a hosanas ao Senhor, porque era Natal. E eles estavam cantando aquelas músicas das bem-aventuranças, das hosanas ao Senhor. Quando Pedro, então, sente aquele clima, começa a chorar, começa a cantar junto, e de repente Jesus chega novamente a ele e diz: Pedro, alguém te chama. Pedro se vira e observa um homem que estava com um filhinho nos braços, ajoelhado. E ele percebe que o homem estava dirigindo seu pensamento a ele, a Pedro, pedindo perdão a ele e solicitando, rogando que ele intercedesse junto ao filhinho que estava ardendo em febre e que estava prestes a desencarnar naquela condição. Pedro então abraça aquele homem, impõe a mão sobre a criança
e num átimo a criança recupera a sua saúde, né, pelas energias de Pedro, através do passe da imposição de mãos. Era Sertório Aniceto. E quando o filhinho se abraça no Sertório, né, quando ele se reanima novamente, Sertório Aniceto percebe que o apóstolo estava ali e que havia intercedido em favor dele. E ele, então, Sertório, começa a cantar junto com aquela pequena comunidadezinha que estava ali, cantando hosanas ao Senhor. Vamos ver que coisa linda essa história, que coisa maravilhosa, a transformação de Pedro e as condições de Sertório Aniceto. A gente vai retomar um pouquinho à frente essa história. Mas vamos pensar agora no divino semeador. Jesus é o divino semeador. E conforme Emmanuel, no seu livro maravilhoso, que é o A Caminho da Luz, Jesus construiu o nosso planeta. E quando o planeta já apresentava as condições propiciatórias da vida, da manifestação da vida, né, diz Emmanuel, quando o Sol já beijava a face dos continentes primitivos e dos mares aquecidos, significando com isso que os elementos mais pesados haviam se precipitado e a atmosfera já apresentava as condições mais ou menos como a atmosfera atual, a vida era possível agora de se estabelecer na Terra. Então Jesus, nesse momento, reúne nas alturas, nas imensidões dos espaços ilimitados, um cortejo imenso de trabalhadores, os seus trabalhadores. E ali, dali a algum momento, diz Emmanuel, após algum tempo, se observa a formação de uma gigantesca nuvem de forças cósmicas. Essa nuvem é conduzida sobre o planeta Terra, se deposita no fundo aquecido dos oceanos e nos continentes, na face dos continentes primitivos, e Emmanuel dirá que ali estava o protoplasma, o primeiro plasma, e nele estavam incrustados o princípio inteligente, as sementes sagradas dos primeiros homens, o divino semeador semeando as sementes sagradas dos primeiros homens. Então, o princípio inteligente iniciaria ali a sua jornada evolutiva, na forma mais primitiva, a mônada, né? E os seus trabalhadores, os trabalhadores de Jesus, por ele tutelados, começaram a trabalhar amorosamente aquelas primeiras manifestações de vida. Ao longo do processo da jornada evolutiva do princípio inteligente, esses trabalhadores foram experienciando, né, de diversas formas e fixando as espécies animais e vegetais diferentes até a condição humana. E quando atinge a condição humana nas faixas inaugurais da razão, esse ser agora, na condição de espírito, de indivíduo, ele vai ter a responsabilidade por suas atitudes. Começa ali um outro processo de evolução na condição humana, ou pelo menos na busca de humanidade a partir daquele momento. E aí nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, que é amar o próximo como a si mesmo, nós temos um item muito bonito, o item 8, que é assinado pelo Espírito Lázaro, e Lázaro vai nos dizer que o amor resume a doutrina de Jesus toda por inteiro, visto que este é o sentimento de excelência, por excelência. E olhem só, os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem é puro instinto. Mais avançado e corrompido, ele alcança o degrau das sensações. E instruído e depurado, atinge o patamar dos sentimentos, cujo ponto delicado é o amor. Então vejamos nesse momento, né, nós todos. A criatura, quando alcança essa posição humana, ele é puro instinto, é natural. Ele veio dessa condição animal. Ele veio evoluindo desde lá da mônada, passando por todo esse processo até a condição humana.
numa extensão de tempo imensa. Emmanuel, o André Luiz vai nos dizer no Evolução em Dois Mundos, logo nos primeiros capítulos, ele vai dizer assim, que dos primeiros vírus que habitaram a Terra até os primeiros homens da Idade das Cavernas, há um espaço de tempo evolutivo de 15 milhões de séculos, de 1,5 bilhão de anos de evolução. 1,5 bilhão de anos de evolução. Então, quando esse princípio inteligente alcança a condição humana, ele é puro instinto. Lázaro está colocando exatamente isso, puro instinto. E quando esse homem, então, né, mais avançado e corrompido, ou seja, quando ele busca utilizar, estender o prazer dos instintos, ele alcança esse patamar das sensações, né? São tantas formas de sensações que a gente observa hoje nos esportes radicais, aquelas cordas, os bag jump, eu acho que é o nome, cordas elásticas que a pessoa se atira no precipício, naquele troço, né? Nas pontes, etc. E essa busca de sensação, né? O derrame de adrenalina na corrente sanguínea que nos dá uma sensação no campo da sexualidade também, estendendo o prazer sexual de forma, às vezes, extremamente desequilibrada, né? No campo da alimentação. Então, são muitas formas em que nós buscamos utilizar nossa inteligência nessa postura egoísta, buscando estender o prazer no campo unicamente material. Então, mais avançado e corrompido, que a gente vê um número imenso de criaturas, como nós também muitas vezes, porque nós talvez estejamos buscando o terceiro degrau, que é o degrau dos sentimentos, o estágio dos sentimentos. Quando instruídos e depurados, nós alcançamos essa condição, mas ninguém é puro completo, né? Nós ainda temos um pezinho num degrau e no outro, a gente está ainda nessa condição, mas buscando firmar mais a nossa condição em determinado degrau, não é? Então, vejam só, quando Jesus realiza todo esse processo e continua tutelando, acompanhando o trabalho dos seus trabalhadores que foram fixando essas espécies diferentes, etc. Quando a criatura humana, então, alcança uma condição mínima de percepção já no campo da moralidade, Jesus vem ele mesmo à Terra. Ele não delega a ninguém essa função. Ele mesmo vem à Terra. Ele quem? O Cristo planetário, o governador espiritual do nosso planeta. E vem nos trazendo lições maravilhosas, né? Começando com o seu nascimento, nasceu numa manjedoura, em meio aos animaizinhos, né? Numa manjedoura, onde os animais comiam, né? O local dos animais comerem ali. E Jesus, então, começa a segunda etapa da sua condição de divino semeador. O que ele vai fazer, Jesus, conosco? Ele vai semear as sementes vivas do Evangelho, como também denomina Emmanuel. O Evangelho se traduz na condição de sementes vivas, né? E o que vai ocorrer com essas sementes lançadas nos corações? É a própria parábola de Jesus, a parábola do semeador. Algumas sementes caíram em terras pedregosas, outras em terras inçadas de espinheiros, e finalmente outras em terras férteis, não é? Essas terras representam os nossos corações. Alguns assimilamos essas bênçãos divinas do Evangelho porque o nosso coração já se apresentava com terra fértil. A fertilidade do amor, a fertilidade das bênçãos divinas, em função do trabalho da criatura, do seu processo de evolução. Mas outros tinham os corações ainda ressequidos, terras secas, terras pedregosas, terras inçadas de espinheiros. Tá? E como funciona isso? Esses que têm o coração com terra ressequida, que também somos nós, de certa forma, muitas vezes o nosso coração está com a terra ressequida, né? Em algumas experiências que a gente está vivenciando. Então,
é justamente no processo das provações e das expiações que a gente pode simbolizar como sendo o arado utilizado pelo divino semeador para arar a terra empobrecida do nosso coração, que essa terra vai sendo revolvida. As lutas, as dificuldades, as dores, os problemas, os enfrentamentos dos obstáculos à nossa frente se constituem em arados que trabalham a terra de nosso coração. Nós vamos ver um Simão Pedro com essa terra fértil no seu coração. E quando a terra se encontra fértil, a semente do evangelho desabrocha. Esses corações são aqueles que Jesus denominava como sendo os que têm olhos de ver e ouvidos de ver, olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Então a terra fértil nos dá a condição de percebermos o que Jesus está dizendo, não apenas no entendimento, mas no sentimento, sentindo profundamente as luzes, o amor, a bondade, a mansuetude de Jesus nas suas palavras, tocando nossa alma, tocando nosso coração e despertando em nós essas sementes divinas. É assim que a gente vai caminhando, que a gente vai crescendo, que a gente vai saindo da animalidade, das raízes dos instintos primitivos, como filhos pródigos, caminhando em direção a Deus, porque somos de Deus, somos filhos de Deus, somos espíritos imortais. E se Pedro apresentava essas características agora, né, no enfrentamento de todas as suas lutas, os desafios do caminho, no exercício da caridade, do amor, da mansuetude, né, enfim, da compaixão, se ele apresentava essas condições, nós vamos ver um Sertório Aniceto comprometido com um processo expiatório, quando ele tira a vida do apóstolo, por exemplo, né, nós estamos pegando aqui esse exemplo porque é o exemplo que a gente tem nessa história. Então ele infringiu a lei, tirando a vida de uma pessoa. Mas ao mesmo tempo, com as dores que ele enfrentou após esse fato, né, que ele tirou a vida do apóstolo, já em pouco tempo as coisas foram sendo trabalhadas no sentido de ele se transformar internamente. Claro que essas transformações elas não se dão de um momento para outro, mas quando se trata da vida de um ente querido, especialmente de um filho, que significado tem isso? Que força transformadora tem isso? E ele percebeu, então, que havia um recado para ele nesse processo. Ele tinha escutado muitas coisas em relação àquele apóstolo, às curas que ele realizava, etc. E aí, nessa condição, quando o arado começa a trabalhar mais intensamente, revolvendo mais intensamente a terra de nosso coração, que começa a surgir o humus do amor, do entendimento, nosso coração vai se abrindo e a gente vai elevando o nosso padrão vibratório ao ponto de escutarmos as palavras de Jesus, mas escutarmos não apenas com o ouvido externo, todos fazem isso, né? Mas esse escutar que Jesus se referia com o ouvido do coração, a sensibilidade, com os sentimentos. E ele pediu então amparo ali a Pedro, porque o coração dele já estava revolvido de alguma maneira a tal ponto que ele percebeu que aquele apóstolo, que era mensageiro de Jesus também, tinha sim uma ligação profunda com esse mestre e com Deus. Então começa a transformação de Sertório Aniceto a partir daí. E a gente vai vendo, porque aí a gente faz uma associação com a nossa própria vida. Nós fazemos necessariamente uma associação com os problemas que a gente está enfrentando. O nosso Rio Grande do Sul está enfrentando com as enchentes, com as dores, né, com todas essas calamidades que têm se abatido sobre o nosso estado, não só sobre o Rio Grande do Sul, né, quantas partes do mundo, quantos países em guerra ainda, em vias de iniciarem guerras, quanta dureza de coração, quantas dores em decorrência disso, né?
Mas há um propósito, sempre há um propósito em cada dor, em cada dificuldade, em cada problema que nós defrontamos. E é preciso vencermos essa dureza do nosso coração, né? É preciso que o nosso coração comece a pulsar nessa dinâmica do Evangelho, porque o Evangelho é esse código divino das leis morais. A tarefa que Jesus veio desenvolver na Terra é justamente nos apresentar essa cartilha, esse mapa divino, que quando nós nos guiamos por ele, nós vamos em direção a Deus. Qual é então o objetivo de Jesus trazendo o Evangelho para nós? É nos conduzir à comunhão com Deus, é estarmos ligados a Deus, é caminharmos buscando essa ligação com esse Pai amoroso. Somente nessa ligação profunda é que nós vamos alcançar o equilíbrio, a paz, a harmonia que tanto nós desejamos. Mas o problema está justamente nesses convites que nós ainda ouvimos intensamente, né, esses chamados que ainda repercutem em nossa alma, porque estão relacionados com a matéria, estão relacionados com o egoísmo, com o orgulho, com as vaidades do mundo. As guerras, elas eclodem em função do quê? Do orgulho, do egoísmo, né? A gente vai ver que, na verdade, o orgulho e o egoísmo, e Kardec colocava isso com clareza, são, de fato, as chagas maiores da humanidade. São os inimigos verdadeiros e reais que não estão fora, estão dentro de nós. Na questão 913 do Livro dos Espíritos, os Espíritos, respondendo a Kardec, colocam que dele, do egoísmo, se deriva todo o mal. Olhem só, não é uma parcelinha, não é alguma coisa, é todo o mal que há na Terra, que há na criatura, se deriva do egoísmo. Ele é incompatível com a justiça, com o amor e a caridade, dizem os amigos espirituais em resposta a Kardec. Em oposição ao homem de bem, porque o homem de bem, conforme a gente lê no Evangelho segundo o Espiritismo, é aquele que cumpre integralmente a lei de justiça, de amor e de caridade. Vejam, é tão claro, né? Fica tão claro para nós, tão claro que a infelicidade ou a felicidade é uma questão de foro íntimo. É uma questão de estarmos buscando um objetivo na nossa existência. Se nós estamos cegos, se a gente apenas enxerga a matéria como objetivo fundamental da nossa existência, então nós estamos construindo a nossa infelicidade. Porque é um equívoco completo. A matéria, a terra, é meio, não é fim, não é finalidade. Nós estamos aqui para aprendermos. A gente veio na Terra em mais uma vida, em mais uma existência física, viremos muitas outras ainda, para aprendermos, justamente nos distanciando dessas raízes instintivas, seguindo adiante para além do campo das sensações e buscando firmarmos-nos nesse degrau dos sentimentos. E é justamente o Evangelho que a gente pode chamar a academia da alma, em que nós vamos encontrar a instrumentação capaz de nos auxiliar ao robustecimento dos nossos sentimentos, da nossa tolerância, da nossa compreensão, da nossa força de vontade, do nosso desejo intenso de seguirmos adiante, de cada vez mais percebermos que sim, somos de Deus. Nós não somos da Terra, nós estamos aqui de passagem, né? Nós somos espíritos imortais. Há um planejamento divino imenso para a nossa evolução. E isso nos faz recordar de uma passagem que está no livro Boa Nova, no capítulo 3º. Jesus havia conversado um tempo com João Batista e chegou no final da tarde, no cair da tarde, chegou em Jerusalém e sentou-se ali
num banco, contemplando aquele templo imenso, suntuoso, o Templo de Jerusalém, e ele estava ali, né, nessa contemplação, pensando, né, no futuro da Terra, possivelmente, no seu trabalho a desenvolver, quando um grupo de pensadores ociosos tem a atenção voltada para ele. O grupo acaba se dispersando, mas um deles, de nome Hanan, tem a atenção mais firmemente voltada para Jesus e acaba se encaminhando em direção ao Mestre. Percebe, pelas suas características, que ele era galileu e diz a Jesus: Galileu, que fazes na cidade? E Jesus responde: eu passo por Jerusalém em busca da construção do reino de Deus. Reino de Deus, diz Hanan. E o que pensas tu vem a ser isso? O reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Olhem isso. É preciso que a gente medite, né? É preciso que a gente pense maduramente sobre esse material imenso que a gente tem, que a doutrina espírita nos faculta, o evangelho redivivo, que indiscutivelmente é a doutrina espírita. Deus realiza uma obra divina no coração de cada filho. E nessa obra divina, ele encaminha Jesus. Jesus que lança as sementes do evangelho em nossos corações. Quando a nossa terra íntima está ressequida, os processos em decorrência da lei e da intervenção amorosa de Jesus e de Deus, nosso Pai, em cumprimento desse projeto divino, vai determinar o enfrentamento de provas e expiações do caminho. E nesse processo todo, como nós falamos, nós vamos estar revolvendo essa terra endurecida, essa terra infértil, para que, nesse processo todo, o fertilizante do amor possa finalmente fertilizar essa terra e a gente possa alcançar esse degrau mais elevado um pouquinho, que nos permite realmente assimilarmos e sentirmos as palavras de Jesus. Acalentarmos em nosso coração os seus ensinamentos. No resumo da lei, como ele diz, amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. O amor, essa é a lei fundamental. Amarmos a nossa vida, amarmos o nosso irmão, amarmos a nós mesmos, né? Amando a Deus, nosso Pai, sobre todas as coisas, e assim amando o nosso trabalho, amando a tarefa que nós realizamos, num exercício, né? Esse é um processo, é um exercício, é a academia da alma. Se o músculo na academia da terra, né, por repetição, por exercícios que se repetem, ele se desenvolve, hipertrofia, então na academia da alma, o exercício do amor, o exercício da compaixão, da tolerância, da caridade, vai transformando a criatura. Nós vamos desenvolvendo essas sementes divinas que trazemos em nós como filhos de Deus, esses potenciais sagrados, e isso vai nos encaminhando cada vez mais juntinho de Deus. Nós vamos nos integrando nesse Pai amoroso. E, meus irmãos, quando nós estamos em Deus, quando nos integramos nele, não há problema sem solução. Não há dificuldade que não tenha uma resposta, que não tenha uma forma de equacionamento. Tudo se resolve a partir daí. Quando, por outro lado, nós estamos ligados na matéria, fixados nas raízes dos instintos, fixados no campo, nos desejos, das sensações, das riquezas humanas, das coisas da matéria, nós temos um ego que deseja controlar tudo e todos. E vivemos destrambelhados, vivemos desequilibrados. Qualquer sopro, qualquer dificuldade nos tira o eixo, nos tira o equilíbrio. Não é assim que ocorre. Não é desta forma. Então, nós estamos, como espíritas, estamos buscando essa visão mais ampla, já estamos em condições de assimilar essas verdades. Mas é preciso um passo a mais.
Não adianta apenas nós estarmos nos grupos de estudos há 10, 20, 30 anos, estudando, estudando, estudando. Não é apenas isso. Nas meditações, nas reflexões que a ciência espírita nos faculta, que a filosofia espírita nos faculta, é preciso nós abrirmos o nosso coração e sentirmos esse convite do Mestre, que nos fez há tanto tempo. E como a gente falou, essa sementinha do Evangelho, se a terra do coração encontra-se ainda ressequida, ela está ali. Ela vai permanecer ali. Pode passar 10 décadas, um século, 5 séculos, 20 séculos. Ela está ali. Quando o humus do amor alcança, fertiliza esse solo, essas sementes começam a desabrochar. E em desabrochando essas sementes, nós vamos sentir a beleza, o amor, a gratidão profunda que vem a partir daí de sentirmos essas vibrações em nós, de sentirmos a presença de Jesus em nosso coração, em nossa alma, nos conduzindo, nos guiando em todas as dificuldades. Então a gente começa a dar valor correto a cada coisa. Se nós estamos numa condição de enfermidade do corpo físico, nós vamos agradecer a Deus, vamos fazer o trabalho, o esforço, vamos no médico, etc., mas agradecer a Deus, porque no bojo dessa enfermidade há uma mensagem divina que é preciso ser assimilada pelo nosso coração, por nossa alma. Porque não cai uma única folhinha de árvore, ensinou-nos Jesus, sem que Deus o queira. E tudo que Deus quer é o melhor para nós. Esse é o grande processo, quando nós nos integramos e nos entregamos à vontade de Deus. Quando a gente pede na nossa oração, Senhor, que seja feita a vossa vontade, como Jesus nos ensinou na oração dominical, né? Então o nosso coração vai se abrindo como de Pedro e nós vamos cada vez mais nos integrando à espiritualidade superior. O vaso que nós somos, né, como nos ensina Paulo de Tarso, esse vaso começa a ser asepsiado, né, ocorrer uma limpeza desse vaso. E as forças que se utilizarão desse vaso limpo são forças elevadas que vêm da espiritualidade superior. À medida em que a gente vai fazendo esse trabalho de expurgo das nossas mazelas, das nossas dificuldades, no exercício do bem, no exercício da caridade, no exercício do amor, nós vamos expurgando as imperfeições. É um processo de transformação íntima, que a gente conhece tanto em doutrina espírita como sendo reforma íntima. É preciso realizarmos esse trabalho. Então, meus irmãos, nós todos, especialmente os espíritas, que temos uma visão clara que o nosso mundo se encontra num processo de transformação acentuado, nas palavras do nosso querido Bezerra de Menezes, estamos vivenciando os dias graves do Senhor, o sermão que Jesus colocou, tratando sobre as dificuldades que nós enfrentaríamos, né? O sermão profético. Então nós estamos vivendo esses dias graves justamente nesse processo de transformação que se acentua, a transformação do nosso planeta, que está nesse trânsito de provas e expiações para a condição de mundo de regeneração. Então nada ficará escondido, como Jesus falou. Tudo terá que vir à tona, tudo terá que ser revelado, até a nossa intimidade, né? Nós precisamos reconhecer as dificuldades que trazemos. Então essas questões todas que nos cercam, a nossa vida, ela é o reflexo direto das nossas escolhas com a misericórdia divina, com o acréscimo de misericórdia divina. As nossas escolhas nos levam muitas vezes a enfermarmos, fisicamente falando. As nossas escolhas nos levam muitas vezes a constituirmos uma família cheia de dificuldades, de problemas, de discórdias, de conflitos, pela nossa incapacidade de compreensão, de tolerância, né? Mas nós temos a misericórdia divina,
que nos encaminha sempre os recursos para nós sairmos daquela condição. Nós temos na fala inspirada do instrutor Albério, ele diz que do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Então as nossas escolhas, o que nós sentimos, o que nós pensamos, vão estruturando a nossa realidade. E a gente imagina muitas vezes, gostaríamos muitas vezes, de mudarmos de vida. Dizemos isso com alguma frequência, gostaria de mudar de vida, que mudasse o governo, que me facilitasse um trabalho melhor, uma condição financeira melhor, etc. E não nos damos conta disto, que quem estrutura a nossa realidade somos nós mesmos. A gente tem essa tendência natural de transferirmos sempre a responsabilidade das dores que enfrentamos, das dificuldades que enfrentamos, para as pessoas que estão à nossa volta. E a doutrina espírita nos esclarece com toda a nitidez, com todos os elementos para o nosso entendimento. Nós somos os artífices do nosso destino. Nós construímos a nossa realidade. Não está bom? Então é preciso mudar. Mas mudar dentro, mudar o nosso mundo interno. E se a gente tem tentado tantas formas diversas, né, de posturas, de atitudes, de filosofias, de modos de ser, etc., etc., quem sabe chegou agora a hora para nós verdadeiramente de nós vivenciarmos o Evangelho. Não apenas, como falamos, no estudo, nos grupos de estudos, nas meditações, nas reflexões dos textos extremamente ricos que a doutrina nos traz, na literatura vasta da doutrina, né? Mas no exercício, em aplicarmos o Evangelho na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na nossa saúde, enfim, tudo que nós pudermos imaginar, o Evangelho é esse caminho de transformação para o bem, é esse caminho de condução à nossa comunhão com Deus. Então, que nós possamos, meus irmãos queridos, refletindo sobre o que nós estamos falando nesse momento aqui, essa história maravilhosa de Pedro, a sua transformação a partir do momento em que ele abriu o seu coração ao Evangelho, né, o processo do aniceto ali, iniciando também a sua transformação, que nós também nos decidamos a seguir o Mestre Jesus, seguir de fato. E esse seguir não vai se apresentar nos holofotes. O seguir Jesus é nas decisões pequenininhas que a gente toma no dia a dia, as pequenas coisas, as coisas mais simples da vida, né? O carinho, o amor com a natureza, com os animaizinhos, quanto a terra está necessitando desse amor, o amor para com as árvores, né? com as águas, né? Esse ciclo das chuvas que foi extremamente alterado pela atitude humana, pelas escolhas equivocadas humanas, né? Tem um ecologista chamado Arne Naess, que ele cunhou dois termos, ecologia rasa e ecologia profunda. Ecologia rasa é quando o homem tem a natureza como um objeto e ele utiliza a natureza. Ele acha que a natureza é um bem que lhe pertence. Então ele devasta as florestas, ele utiliza as águas derramando todo tipo de poluentes, né? Então, e aí nós temos o efeito disso, que é o desequilíbrio do ciclo das chuvas, todo esse processo que a gente está vivenciando é efeito das escolhas equivocadas das criaturas humanas. E o segundo termo que o Arne Naess cunhou é a ecologia profunda. Nesse contexto de ecologia profunda, ele coloca que nós somos apenas um fiozinho, a raça humana é apenas um fiozinho da teia da vida. Nós somos um fio da teia da vida, né? Cada animal, cada espécie é um fiozinho dessa teia. Quando nós dizimamos as espécies animais e vegetais, nós estamos fragilizando a teia. E há uma relação de interdependência, de interconexão com todos esses elementos.
são eles imprescindíveis para o equilíbrio da vida no planeta. Então, as nossas escolhas equivocadas redundou, né, nesses dias que estamos vivendo, nesses desequilíbrios e nessas catástrofes climáticas que estamos enfrentando. Porque é o homem ainda ligado à sua instintividade, às suas sensações, ao seu egoísmo, ao seu orgulho, às suas vaidades. Então é preciso, somente a partir dessa perspectiva que o Evangelho nos traz, esse caminhar em direção a Deus e seguir as leis divinas, amando, porque a lei maior é a lei de amor, amando a Deus, amando ao nosso próximo, amando a nós mesmos e a toda a natureza, é que a gente vai caminhar de forma equilibrada para a construção desse mundo melhor, esse mundo de paz, esse mundo de fraternidade, esse mundo, enfim, em que todos desejamos morar um dia, né? Então, que Deus abençoe a todos nós, que a sua presença amorosa possa tocar cada coração, a presença amorosa de Jesus, esse mestre amado, possa estar em cada lar, cada irmão que nos escuta nesse momento e a todas as pessoas, a toda a humanidade, possamos ter Jesus fortemente em nosso coração. É isso que desejamos, que a paz dele permaneça conosco, hoje e sempre. Muito obrigado pela atenção de todos. Nós que agradecemos, Paulo Renato. Então, antes de encerrarmos, como de praxe, vamos fazer a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, amigo daqueles que não têm amigos, refúgio e abrigo dos infelizes e excluídos, com os corações emocionados, agradecemos as lições recebidas, o teu evangelho, roteiro seguro para a nossa felicidade, permanece e permanecerá indestrutível, consolando e iluminando a humanidade. A tua presença é a luz do mundo, que o mundo ainda não tem sabido aproveitar. E que nunca te afastemos de ti, Jesus. Que a tua irradiação amorosa permaneça em nós. Profundamente agradecidos pelo amparo e inspiração que recebemos da amorosa equipe espiritual, encerramos o nosso encontro pedindo, Senhor Jesus, que derrame sobre nós e sobre toda a humanidade as tuas bênçãos de amor e paz. Que assim seja. Agradecemos a companhia de todos e até a próxima sexta-feira.